Segunda-feira próxima, dia 23 de setembro, será celebrado o Dia Mundial de Combate ao Estresse. Dia, portanto, dedicado à conscientização dessa doença que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atinge 90% da população mundial e tem uma forte relação com os transtornos de ansiedade. No Brasil, olha só, estima-se que 70% dos brasileiros sofram com o problema. Mas o que seria o estresse? Sendo assim, o médico especialista em estresse e também em dor, Walter Viterbo, ele vai lançar um livro exatamente agora, nessa próxima semana, Semana de Combate à Doença, uma obra que sugere como terapia um conjunto de ações e medidas que fazem parte de um protocolo médico de pesquisa com os pacientes. A gente está falando aqui do livro Semear Sempre, e quem vai dar mais detalhes é o próprio autor, o médico especialista em estresse e dor, Walter Viterbo, conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Walter. Bom dia, Jefferson. Bom dia a toda a bancada, Ernesto e todos os ouvintes da tarde. Grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade de podermos falar de um tema tão importante como o controle, a prevenção e a gestão do estresse. Exatamente. E antes da gente entrar nesse mérito, eu vejo que o livro ele propõe uma série de ações, medidas, enfim, para lidar com essa questão. Primeiro, me explica, porque 90% da população mundial, segundo a OMS, atingido ou, enfim, sofrendo com o estresse, com transtornos de ansiedade, o que contribui para que o estresse tenha se tornado uma pandemia silenciosa, quase que onipresente nos dias de hoje, não? Verdade, Jefferson. É importante a gente primeiro desmistificar o que é estresse. Estresse, na verdade, é uma resposta do nosso corpo de adaptação aos fatores estressores. Então, aquilo que a gente chama de estresse, na verdade, são os fatores estressores. O trânsito, a violência, a economia, o casamento, os relacionamentos. Esses são fatores que o nosso corpo está preparado para perceber como algo de risco e se adaptar para lutar ou fugir. Isso é natural e é fisiológico do ser humano, do animal, como um ser. A grande diferença é quando essa adaptação se torna muito constante. Porque quando ela é rápida, ela serve como salvação. Eu dou sempre o exemplo. A gente está aqui tranquilo se acontecer uma situação extraordinária, que caiu um pedaço do teto, a gente vai tomar um susto, aquele fator estressor vai nos fazer uma modificação. Essa modificação, essa adaptação é o estresse. E a gente vai ficar mais forte, o nosso coração bate mais rápido, o fígado libera mais glicemia para a gente poder ter mais força, né? Mais glicose, e a gente vai respirar mais rápido, a gente vai ficar mais forte e a gente sai correndo. Isso é positivo, isso é salvação, isso é eustresse. Se você tem uma prova, se você tem um casamento, você tem uma viagem, você tem um concurso, num prazo curto, você vai se motivar, estuda até mais tarde, foca naquilo, tem uma posição mais motivadora para resolver aquilo ali. Se aquilo acontece num período curto, o seu corpo aguenta e é bom. O problema do estresse é se prolongar, né? Quando ele se torna crônico, ele deixa de ser eustresse e vira distresse. E aí o corpo não aguenta aquela modificação que é aumentar a adrenalina, fazer aqueles órgãos funcionarem alta por muito tempo. Aí é que vem o adoecimento. Eu dou sempre exemplo do carro, né? Você não pode pegar um carro e sair a 250 km/h correndo o tempo inteiro. O motor vai quebrar mais cedo do que o normal. Você propõe no seu livro o protocolo Semear Sempre, não é isso? Que aborda pilares como sono, alimentação, espiritualidade. Agora, a gente vive num ritmo louco, não é? Não acho que não à toa esse estresse crônico seja um pouco reflexo dessa vida louca que a gente tem aí no nosso dia a dia. Como, então, colocar em prática, não é? Recomendações como essas, vendo pessoas num ritmo tão acelerado, não dando tanta importância à sua própria saúde? Muito bem. É uma realidade, né? A gente percebe, eu digo sempre, se você pegar a geração dos nossos avós, eles tinham uma velocidade. Nossos pais já tinham um pouco mais, a nossa já é maior e os nossos filhos já têm uma velocidade hoje maior do que a nossa, de conhecimento, da rede social, de ser bilíngue, de já ter conhecido países, de já ter trabalhado, já ter estudado com uma fase bem mais precoce do que a nossa. Então, essas cobranças, essas modificações são fatores estressores constantes, que obviamente crônicos, e que vão observar nesses pacientes que eles vão ter diferenças na sua saúde. Então, o corpo vai se adaptando, vai ficando mais resistente. A própria lei da adaptação, né, de Charles Darwin mostra que a gente vai evoluindo. Mas a que preço?
A que velocidade? Então, às vezes, a gente não consegue acompanhar isso e você vê o que hoje? Crianças, idosos que já podiam estar aposentados, ainda num nível de estresse muito alto e adoecidos. E, obviamente, a população ativa, aquela economicamente que está trabalhando, mais ainda. Então, como você citou muito bem, essas demandas aumentadas do dia a dia, o risco do trânsito, da violência, dos relacionamentos, as redes sociais que impõem, tem que estar bonito, tem que estar de cabelo bem feito, tem que usar roupa bonita, tem que estar na festa bonita, essas cobranças intensas, obviamente, são fatores estressores constantes e que se a pessoa não tiver a tranquilidade de perceber que não é obrigada a ser refém de tudo isso, ela vai se estressar e vai adoecer. Walter, agora, considerando as duas facetas da tua trajetória como profissional da medicina, que você trabalha muito também com a dor, não é isso? E esses fatores que o Jefferson estava falando, que você estava comentando, da vida moderna, inclusive o uso ou o abuso dos tais dispositivos ou das telas, que envolve principalmente para a geração dos nossos filhos ou netos, né? Como você falou, por exemplo, muito tempo à exposição desde criança. Postura com a coluna, então já plantando problemas na cervical, problemas nos olhos, nas mãos, etc. Ou seja, uma promessa de dor no futuro para essa geração que ainda está, a criança nem sonha com essas dores ainda. Como é que cruza lá na frente todos esses outros fatores do estresse, o ritmo, todos os efeitos psicológicos com a dor? Olha, Ernesto, excelente sua colocação. Eu só vou discordar de uma coisa, não é lá na frente. Já é agora. Quando eu comecei há 20 pior anos... ainda do que a gente possa imaginar. Eu tenho 30 anos de anestesia, 20 de clínica de dor e acupuntura. E a gente atendia naquela época só bancário. O bancário era adoecido, aquela pessoa que ficava com aquele movimento repetitivo e tal. Então, assim, nosso cliente eram os bancários. Hoje, a gente tem adolescentes de 15, 16 anos chegando com síndrome do carpo, com lesões que precisa 20, 30 anos de um bancário ter, e a pessoa tem com 15 anos, porque desde 5, 6, 7, já está 20 horas no dia digitando. Nem amadureceu o corpo ainda. A mesma coisa a postura, né? Parecendo que vai ficar sempre com o pescoço para frente. Então, a dor em coluna também é comum, dor em ombro. Então, infelizmente, essas pessoas estão adoecendo mais precocemente, porque está muito constante os fatores estressores e causadores. Isso é o sofrimento físico real, que é a dor mesmo, a dor física, né? Com a dor também psicológica, né? Com a dor da alma, né? As dores da alma. Né? Na verdade, esse é um outro tema, mas é muito importante, né? O estresse, ele piora a dor, e a dor piora o estresse. Então, ele está um ciclo muito interligado e que quando o paciente entra no consultório, a gente está sempre esse foco, esse olhar de quebrar esse ciclo. Você tem que semear, né? Vamos semear e sempre. E sempre. Como é que isso encaixa na vida moderna, Walter? Bom, são 12 letrinhas, né? A gente tentou transformar isso numa situação que fosse bem prática, para que a gente não trouxesse um livro desse tamanho, uma bíblia grandona, e a pessoa não lesse. Fui reduzindo, e hoje eu vou chamar de guia. É um guia com 12 letras da palavra semear sempre, onde eu mando você observar o seu sono. A letra E são os exercícios, a letra M, metas, a outra letra E são exames, a letra A é alimentação e a outra letra R de relacionamentos. Estou ferrado. Resumindo. E para completar o sempre, a gente tem novamente a letra S falando de sexualidade, a letra E de escolhas, né? Você pode decidir, escolher um para um lado ou para o outro. A letra M, que eu acho a mais preocupante, que é medicamentos, quando o paciente precisa usar remédio para tratar o estresse, ou seja, ele negligenciou todas as outras 11 letras, né? A letra P, ao contrário, são as práticas complementares, a acupuntura, reiki, yoga, mindfulness, como geral está bem evidenciado na literatura, que é muito útil. Vem a letra R, que eu acho muito importante, que é ressignificar. É você olhar para algo que você não pode mudar e mudar seu pensamento sobre aquilo. Chama atenção sobre perda de casamento, perda de uma familiar, perda de um emprego. Você não pode mais mudar. A pessoa morreu, você foi demitido. Então mude o seu olhar sobre isso. Ressignifique, tire essa mochila pesada das costas e siga. Porque não vai adiantar nada você ficar se estressando por algo que você não pode mais mudar. E encerro com a letra E da espiritualidade, que eu acho, na minha opinião, muito bacana você poder se apegar numa força maior também para te ajudar na sua conscientização das suas dores mentais, principalmente psicológicas. Conseguir encontrar caminho, né? Caminhos, perfeito. Até porque o estresse ele tem sido associado a uma série de doenças, não? Como, Perfeito. Por exemplo, hipertensão, diabetes, depressão. Você fala em ressignificar, você fala em espiritualidade. Ressignificar talvez seja até um grande desafio, não? Porque você já tem aquelas ideias do que tal acontecimento pode representar para você. Dar um novo significado, como é que a gente consegue isso? Jefferson, eu acho que essa palavra, essa letra da palavra, ela talvez seja a mais poderosa.
Porque você está numa situação em que você tem 100% de chance de mudar aquilo. Só depende de você. Eu perdi um ente querido. Ele não vai voltar. Eu tenho que mudar, eu tenho que ressignificar o meu sentimento sobre aquilo. Eu perdi um emprego, eu fui demitido. Eu preciso ressignificar e buscar outro. Aquele meu amigo, aquela pessoa que eu gosto, me machucou. Me deu uma cadeirada no meio do debate. Eu preciso ressignificar o meu pensamento sobre aquela pessoa. Mas aquela cadeirada já aconteceu, você não vai voltar nisso. Agora, Cadeirada doutor da Walter, negativa. no Brasil, aqui no Brasil, são 70% da população sofrendo com estresse, não é? No caso dos brasileiros, você acha que tem algum fator particular que intensifica esse problema? Olha, essas pesquisas, elas têm muitas variações e você também tem que analisar o seguinte, você pode pegar numa faixa de população, de criança, de adolescente, numa faixa de adulto, numa faixa de idoso, isso vai modificar. Você vai pegar no mesmo país, regiões, vai modificar. Então, assim, o que importa nesse momento não é especificamente a porcentagem, 70, 80, 90. O fato é que todo mundo está sujeito a responder a fatores estressores. E é como você responde a esses fatores e, principalmente, como você administra a frequência a essa exposição que vai lhe colocar num quadro de mais, menos estressado ou dentro da normalidade que é aceitável. Eu não me estresso, então você é doente. Então você tem alguma doença, doença mental, que você vai estressar por questões naturais de ser isso uma resposta fisiológica. O problema é quando você se estressa por muito tempo, ou com muita intensidade. Se torna crônico. Crônico. E aí você vai adoecer. Então, a porcentagem é o que menos me preocupa, porque eu acho que todas as pessoas têm um grau de resposta. É como você se expõe, como você administra e, principalmente, a longo prazo, o quanto aquilo lhe incomoda. A mochila pesada nas costas que você consegue tirar ou continuar carregando é que vai lhe adoecer ou vai lhe ajudar a melhorar. Esse é o caminho. Mas você identifica algum fator particular entre Os nós, brasileiros? Eu não tenho assim, esse... eu não tenho um dado científico que diga assim, olha, por que o brasileiro é mais ou menos estressado que o argentino, que o americano ou que o europeu? O que a gente sabe é que existem populações, principalmente no norte da Europa, as chamadas populações frias dos países como a Dinamarca, os nórdicos, que são menos estressados. Os japoneses também, mas ao mesmo tempo eles se tornam um dos países que mais tem gastrite. Mas por quê? Não, porque eles são tão tranquilos, mas tudo lá na hora, 9h10, o trem 9h10 passa, eles não erram, eles não atrasam, eles são extremamente, se cobram demais. Então, apesar de ser um país muito tranquilo, eles são extremamente estressados com eles próprios. Então, existem muitas peculiaridades, né, que não dá para você colocar na mesma proporção o que é uma população e o que é outra. Se você pegar Salvador e dizer assim, poxa, o cara do Nordeste de Amaralina, ele é mais estressado do que o de Itapuã, cada um vai ter suas características. O meu bairro tem isso de bom, tem isso de ruim, eu tenho uma praia, o outro não tem. Então, assim, não existem estudos que mostrem detalhes maiores nessas amostras de população. O que eu digo sempre, a preocupação maior é todos nós estamos expostos, é natural que estejamos, e é essa nossa resposta a esses fatores que vai nos colocar num quadro de maior ou menor intensidade da gravidade da doença. E você falou outra coisa importante, ela pode ajudar a piorar doenças pré-existentes, como hipertensão, diabetes, AVC, problemas de pele, gastrointestinal e mental. Né? O estresse pode piorar muito um depressivo, o estresse pode piorar muito uma pessoa ansiosa. E depois do Covid, isso pior ainda. Então, é interessante estar atento aos sinais. Estou roendo caneta, meu sono piorou, meu intestino está alternado, eu estou gripando com frequência, minha pele está com alguma alteração, o corpo está falando. Então, observe, escute o que aquele corpo clinicamente está te mostrando. Sua pressão descontrolou, sua glicemia descontrolou. Então, o fator estressor está piorando um quadro prévio que você já tenha ou trazendo um que você não tem ainda. Fico imaginando muita gente nos ouvindo agora e se identificando com essa realidade aí. Pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de se livrar desses dispositivos, dessas telas, fazem parte do dia a dia, têm a consciência de que estão dominando o dia a dia dessas pessoas, mas sentem dificuldade de se livrar dessas telas ou, pelo menos, alcançar um equilíbrio entre o uso das telas e a preservação da saúde mental. Qual é o caminho para isso aí, se é que tem, né? Eu vou lembrar da minha infância. Eu era muito pequeno, não vou lembrar o ano do colégio, mas eu lembro de uma matéria que dizia assim, que televisão era uma fábrica de malucos. Eu achava aquilo uma ofensa. Televisão é uma coisa do mundo, eu assisto desenho animado, eu assisto novela, assisto filme. Eu amava televisão quando eu era minha infância, porque a TV era o que tinha. Hoje é a mesma coisa, a gente tem as telas, eu amo as telas. A grande diferença é como a gente usa ela. Não faz sentido a pessoa ficar até 1, 2 da manhã passeando em Facebook, em Instagram, desnecessariamente, sofrendo quando vê que a pessoa ali está bem, sofrendo quando vê que a pessoa está mal, sofrendo porque está vendo que o cara tem um carro bonito, que tem uma casa bonita. Gente, vamos administrar, é gestão. A virtude está no meio, o equilíbrio está no meio. Tudo é bom, desde que você faça de forma comedida.
O excesso é o grande problema. Então a tela é bom, a tecnologia é Claro, bom. claro. Mas se você usa mal, até a água, se você beber ao invés de 2 litros, 5 litros, você adoece. Vai fazer mal. Vai Ou se fazer você mal não também. beber, você também adoece. Então é evita estar no meio. Jefferson está falando da curiosidade aí que você está instigando nos nossos ouvintes, que certamente vão querer conversar com você. Aí vai ter 2 oportunidades aí que você vai estar recebendo seus amigos autografando o livro, né, que é dia 22, 16 às 18, no restaurante Pecorino do Salvador Shopping, no dia 23, 18 às 20, no Pereira do Shopping da Bahia. Agora, você está acessível também pelas redes sociais? Você encontra tempo para interagir com as pessoas? Bom, vamos lá. Vou dizer que eu estou online, mas eu estou Não, disponível não comprometer logo do meu aqui. tempo, né? Assim, claro que, obviamente, quem quiser se comunicar comigo, será um prazer responder. Tem o meu consultório também, que a gente atende as pessoas. Às vezes eu Sim, é melhor atender no se consultório, quiser uma coisa claro. mais personalizada, bacana, quiser só uma pergunta, claro que a gente vai poder responder. @Walter com W, Viterbo. Ninguém se esconde mais de ninguém, né? Você não tem como se jeito. esconder. Então, quem quiser. E aí, relembrando, você falou, né? Domingo, agora, 4 da tarde, aqui no Pecorino do Salvador Shopping. E de segunda, 18 horas, no Pereira do Shopping da Bahia. Estarei lá fazendo o lançamento do livro, inclusive autografando. Quem desejar ir lá vai realmente ter a oportunidade também de me conhecer, de bater um papinho. Livro Semear Sempre, que coincide com o Dia Mundial, aliás, a semana, né? A Semana de Combate ao Estresse, Dia Mundial de Combate ao Estresse, agora segunda-feira, e aí a semana vai ser toda... Podia nordestinizar, chamar Semana de Combate ao Aperreio. Boa, boa. Aperreio é estresse Não também, é? né? Com certeza, não me aperrei, não. Quer dizer, os nossos jovens não falam mais aperreio, eles modernizaram para não aperte minha mente. É. Falei, pô, meu filho, a gente Aperte falava minha mente. aperreio, não me Aperte a aperrei, mente, não. Não, meu pai, não agora aperte a minha mente. Não, aperte a minha mente. Modernizou. Walter, muito obrigado, parabéns aí pela obra, parabéns pela disposição, não é, de querer ajudar as pessoas, isso é sempre muito bom. Walter Viterbo, médico especialista em estresse e dor, autor desse livro Semear Sempre, que vai ser lançado nessa próxima semana. Muito obrigado mais uma vez, parabéns e sucesso. Obrigado, Jefferson, Ernesto, a Tarde FM pela oportunidade. Estamos, quando precisar, à sua disposição. Maravilha. 7 minutos para as 8 na Tarde FM.